Olá, queridos amigos, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu para trazer uma revelação do livro de Ezequiel. O que foi que Ezequiel viu nas suas duas visões ali mostrada pelo Senhor? No seu livro, no capítulo 1 e no capítulo 10, estarão narradas as experiências vividas pelo profeta Ezequiel. E através delas, nós vamos entender o que é o firmamento e como ele foi minucioso em nos explicar tudo o que aconteceu ali. Então você terá que abandonar a era moderna e viajar comigo para o passado, para resgatar o conceito dos patriarcas, e precisamente do nosso profeta. E é como dizem por aí, quem domina o passado, domina o futuro. Então vamos lá pedir ajuda para o nosso profeta Ezequiel. Então, queridos amigos, o que é firmamento? O que são as rodas explicadas por Ezequiel, acompanhadas por querubins? Ali na Babilônia, Deus revela para o profeta o firmamento e as misteriosas rodas da visão de Ezequiel, com seus querubins, que são descritos assim: uma roda tão alta que ele teve medo. Elas estavam localizadas abaixo do firmamento, que nós já estudamos no vídeo anterior o que é firmamento. Eu vou deixar no link, dá uma olhadinha lá. E vamos continuar. Ele nos explica que essas rodas ficam juntas aos querubins e tinham uma cor de pedra de turquesa, ou seja, azul. Essas rodas eram parecidas. Elas se pareciam e tinha uma roda no meio da outra roda. E simplesmente Ezequiel nos conta a experiência que ele teve com Deus. Logo, nós podemos contemplar junto com ele se entendermos o que ele está falando. As ilustrações que temos sobre o livro de Ezequiel comumente é representado por duas, uma dentro da outra, acompanhada pelos querubins. Aí você vê a ilustração passando aí. Mas será que essa a descrição exata do firmamento que o profeta quer nos passar? Lamento falar, mas se Ezequiel estivesse aqui, ia ficar abismado com a nossa compreensão. E às vezes alguns pensamentos e alguns ensinamentos nos afastam do conhecimento da verdade genuína. E uns nos afastam porque não conhecem realmente. E outros querem que nos afastemos da verdade, porque é ela que nos liberta. Mas deixe isso para lá. Vamos continuar aqui no nosso vídeo. Queridos irmãos, uma coisa tem que ficar clara na nossa mente. Ezequiel está nos explicando o firmamento na antiguidade. Então nós precisamos retornar até a época do profeta e ter todo o contexto que rodeia aquele momento para podermos entender o que a Bíblia está nos falando. Ezequiel está falando dos céus, então nós temos que ir para os céus da antiguidade. E a concepção de firmamento de Ezequiel e de toda a civilização antiga era a mesma. E eles tinham um conceito de uma esfera celeste, uma esfera de material cristalino no qual os planetas e estrelas estavam incrustados, tendo a Terra como centro. E eu peço que tenha um pouquinho de calma que eu já vou explicar, tá? Tudo vai fazer sentido. Eles descreviam que as estrelas elas ficavam presas no céu, em uma estrutura fixa, que eles chamavam de firmamento, e que giravam em redor da Terra. Essa é a concepção no momento em que Ezequiel está nos narrando a sua experiência. E tem os 7 astros que são visíveis e que se movem entre as estrelas,
que é a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, nessa ordem que eram situados na cosmologia grega. Eles eram chamados planetas e tudo se movia ao redor da Terra. Então, essa é a concepção de firmamento que Ezequiel possuía. E é em cima dessa concepção de firmamento que nós precisamos entender o que é que ele está nos falando de firmamento. E todos os elementos que compõem o firmamento vão estar descritos ali pelo profeta. Vamos ver só. Olha como ele vai se expressando conosco e nos levando à atmosfera que ele estava. Olhei e eis no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins. Então, presta atenção como ele está nos localizando. Então, os querubins estão abaixo do firmamento, abaixo daquele domo celeste que eles acreditavam no passado, que nós explicamos, uma esfera celeste. Então, os querubins, esses 4 querubins, estão abaixo do domo. E isso conforme a visão dos povos antigos. Então, essa abóbada celeste, essa esfera celeste, é uma esfera imaginária, sem raio definido, em volta da Terra, que representa a projeção das estrelas, como são vistos no planeta. Os astrônomos acreditavam que eles estavam à mesma distância da Terra, incrustado na esfera. E esse conceito ele era defendido por Ptolomeu. E esse é o pensamento de Ezequiel. E só assim você vai entender o que Deus revelou a Ezequiel. Olhe para o desenho. Debaixo dessa abóbada celeste estão girando os planetas, as estrelas, os 12 zodíacos, em um círculo ou roda gagal, que quer dizer revolvente. Nós sabemos que giram para concluir as estações do ano. Os céus eram o relógio, o calendário dos povos antigos. E debaixo dessa abóbada ou domo celeste, de acordo com Ezequiel, existem 4 querubins. E as rodas ficam junto desses querubins. E até a cor das rodas, ele nos diz, são azuis ou turquesa. E você olhando, ele diz que essas rodas são parecidas entre si. E mais um ponto-chave. Tem uma roda dentro de outra roda. E aí você vai olhando, rodas dentro de rodas. Ele está falando do modelo da Terra. Queridos amigos, o profeta Ezequiel é levado ao firmamento. E ali no firmamento, ele vai contemplando tudo que Deus mostra para ele. Deus vai mostrando um sistema solar. Deus vai mostrando as engrenagens. Deus vai mostrando o compasso da Terra, o compasso dos planetas, o compasso dos zodíacos, em uma linha imaginária que ele consegue compreender. E somente o modelo geocêntrico pode nos explicar a visão de Ezequiel. Com outro modelo, nós não chegaremos à compreensão do que Ezequiel viu. E é claro que essas ilustrações não são precisas, mas foi o que eu consegui fazer para ajudar aqui no entendimento. E agora que você entendeu que na antiguidade havia uma outra concepção de firmamento, de céus,
e que você sabe que Ezequiel está nos explicando o firmamento na visão da antiguidade, você agora já sabe o que ele vai nos falar. Então, essas rodas que ele estava vendo aí, ele estava vendo a engrenagem dos céus, do firmamento, e ele vê como está dividido aí, ó, os 4 cantos da terra. As pessoas falam assim, cadê os 4 cantos da terra que tanto a Bíblia fala? Na visão de Ezequiel está aí mostrado, ó, 4 querubins segurando os 4 cantos da terra. E na verdade, quem viu o firmamento e contemplou os querubins foi Ezequiel. Mas a revelação não era para o profeta. Essa revelação é para nós. Olha só o que Deus estava falando conosco na visão e na história do profeta Ezequiel. Então, esses 4 seres que estão no livro de Ezequiel antes de Cristo continuam cumprindo a sua função diante de Deus, pois são os mesmos 4 seres viventes de Apocalipse 4. E eu vou te mostrar aqui. Esses 4 seres são responsáveis por manter a ordem no firmamento e, consequentemente, na terra. São eles que retêm os 4 ventos da terra. Assim diz Apocalipse. Esses 4 anjos têm o poder de danificar a terra e o mar. Apocalipse 7. E a Ezequiel foi mostrado esses 4 seres. Porém, eles estão esperando o dia e hora para a destruição da terra, ou melhor, para o juízo final. Ezequiel fala que acima desse domo havia um trono, e nesse trono saía vozes e comando. No dia das últimas trombetas, virá uma voz do trono com comando para que haja o juízo sobre a terra. E aí esses 4 seres entrarão em ação. Os seres de Ezequiel são os mesmos de Apocalipse. Logo, podemos nos maravilhar com esse Deus atemporal que é imutável. A visão de Ezequiel abençoou a sua vida, mas a profecia de Ezequiel continua viva para nós e para os últimos dias. E eu espero que você tenha entendido que 2 rodas, uma dentro da outra, girando com querubim, não faz sentido. Mas a visão que ele contemplou dos céus faz todo sentido para nós e até o final dos tempos. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.